que ter muito orgulho na nossa atuação, porque o que nós conquistamos ao longo dessas 4 décadas foram importantíssimos para a organização do trabalhador, o respeito que o trabalhador tem e a confiança que ele tem na nossa direção ao longo dos anos. O Sérgio da Silva Barros, conhecido como Serjão, sou um dos coordenadores do sindicato. A nossa luta começou, a nossa organização sindical, com a fundação da PPD, que a gente estava em plena ditadura, mas a nossa categoria era uma categoria nova e tinha muita perspectiva de avanços e a gente realmente era uma categoria de luta. Um ano depois, a carta sindical foi concedida e o sindicato teve a legitimidade da representação da categoria profissional, que naquele tempo era chamada de processamento de dados. Na década de 80, houve um fato importantíssimo na nossa categoria, porque no nosso país existiam 2 centrais sindicais. Era a CGT, que era do Joaquinzão, que quem conhece a história do movimento sindical sabe quem é, e a CUT, que era uma central recém-formada. Houve um plebiscito na categoria, foi uma disputa acirrada, porque a direita defendia a CGT e a esquerda, o pessoal mais combativo, defendia a CUT, que era uma central nova que veio justamente se contrapor à política pelega da CGT, do Joaquinzão. Então, foi um marco assim importante. Por quê? Porque nós íamos nos locais de trabalho coletar os votos dos trabalhadores. A categoria, por ampla maioria, se decidiu da filiação à Central Única dos Trabalhadores. A nossa história começou praticamente construindo as convenções e acordos, principalmente nas empresas estatais, No caso, começamos com uma campanha em 1986, a campanha unificada de Serpo, Dataprev e Datamec, onde foi um momento histórico da nossa organização sindical e da nossa mobilização. Nós tivemos muitas conquistas, mas logo no início a conquista importante foi no acordo da Datamec, onde a gente conseguiu a redução de jornada da produção de 40 horas para 30 horas semanais, ou seja, a jornada de segunda a sexta, 6 horas por dia, visto que naquele tempo ainda não existia esse termo, mas da produção, a gente trabalhava no sistema de turno ininterrupto, porque a produção em todas as empresas de informática naquela época, por as ferramentas que tinham de trabalho, a gente, no caso da produção, o trabalho não poderia ser interrompido. Então, essa conquista também foi muito importante para esse segmento do nosso núcleo profissional. A redução da jornada de trabalho de 44 horas a 40 horas. Isso foi o Sindicato do Rio de Janeiro, pode-se dizer que foi o pioneiro nessa conquista, ou seja, a semana de 5 dias com jornada de 8 horas diárias. A questão dos terceirizados da Caixa, que era um contingente de trabalhadores muito grande, e eles sempre ficavam na ilusão que eles eram trabalhadores da CEF, mas a gente
fazer a crer a eles que aquilo não era uma realidade, que eles deveriam encarar o que eles eram trabalhadores explorados pela terceirização de mão de obra. Então, o que acontecia? Eles tinham lá um fator que quem locava a mão de obra, a empresa que locava a mão de obra deles na Caixa Econômica, às vezes não depositava nem o Fundo de Garantia e nem o INSS. Isso foi uma luta séria que o sindicato travou, que aí a Caixa passou, dentro da Justiça, a responder de forma solidária e fizemos uma grande manifestação, uma passeata na Avenida Rio Branco, que foi uma coisa que ficou marcada também na história do nosso sindicato. Também foi importante o apoio que o nosso sindicato deu de forma inconteste, não poupou despesas políticas e financeiras, né? E no apoio dos PDVistas e dos demitidos do governo Collor nas empresas Serco, Dataprev e Datamec. E tem muitos trabalhadores realmente conseguiram, através da justiça, reconquistarem os seus postos de trabalho. Isso foi um marco também na existência do nosso sindicato. Nesses 40 anos, o trabalhador de TI e as representações sindicais, né, temos que ter muito orgulho na nossa atuação, porque o que nós conquistamos ao longo dessas 4 décadas foram importantíssimos para a organização do trabalhador, né, das conquistas que a gente teve no campo econômico, no campo do exercício com dignidade da profissão, né, com a melhoria da remuneração, dos benefícios sociais, as chamadas cláusulas sociais, que dá amparo para o filho do trabalhador estudar. Ultimamente, uma coisa que é importantíssima que a gente está perseguindo é que todas as empresas da nossa categoria, elas propicionem aos seus trabalhadores a PLR, que seja a participação no lucros e resultados, porque quando a empresa tem um resultado bom, é justo que ela premie seus trabalhadores, né, que fizeram que aquela empresa fosse lucrativa, também tenha acesso a parte desse lucro. Não poderia deixar de citar também que, com o final do imposto sindical, os sindicatos se enfraqueceram muito. Muitos não estão nem em condições de atuar mais. Logicamente que nesse bojo tem sindicatos, né, que realmente representam a categoria, e tinham sindicatos que só viviam do imposto sindical. Não é o nosso caso, que nós temos um patrimônio de uma sede própria com 10 andares aqui, ou 10 não, 2 andares no centro da cidade, e temos também uma sede na Tijuca que está alugada por uma empresa particular que também gera receita para a nossa categoria, né? E o nosso sindicato, infelizmente, teve que reduzir seu quadro, né? Mas todos os trabalhadores receberam os seus direitos. Muitos sindicatos não tiveram essa oportunidade, mas graças a Deus e o nosso esforço aqui, a gente teve essa questão. Primeiro que a gente tinha o recurso, né? E o nosso recurso hoje em dia é vindo das negociações, né? Que os governos lá, os da direita, eles querem realmente sufocar os sindicatos pelo modo econômico. E nós temos uma saúde econômica, não devemos nada para ninguém, nem para o governo, nem para o trabalhador. E isso é um motivo de orgulho, né? Nós temos nossa sede e nossa condição financeira, né? Graças à nossa direção responsável e principalmente
o respeito que o trabalhador tem e a confiança que ele tem na nossa direção ao longo dos anos. Nós defendemos com veemência a jornada de 5 por 2, porque o trabalhador ele tem o direito de ter o lazer junto da sua família. Isso faz parte para a saúde mental do trabalhador. Na Inglaterra já tem estudos sobre isso, que tem jornada na Inglaterra, às vezes que está 4 por 3, e a produtividade desses trabalhadores comprovadamente ela aumentou.